Olá amigos, boa noite. Estamos começando hoje, quarta-feira, nossa noite do Evangelho, reflexões sobre as lições da obra Pão Nosso de Emmanuel através da psicografia de Chico, e nós vamos então vivenciando aqueles momentos preciosos deixados por Jesus, dos seus ensinamentos, das suas vivências, dos seus apóstolos que seguiram o seu caminho. Agradecemos antecipadamente aos amigos que aqui se encontram, Ivete, nós temos a Regiane, Ana Maria, estão juntos de nós, Vânia, e nós agradecemos imensamente a companhia para esta noite, porque assim estaremos juntos desenvolvendo algo de bom para nós mesmos. Agradecemos assim e vamos fazer a nossa prece, para depois continuarmos dizendo o nosso boa noite a todos os companheiros. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, iluminando as nossas consciências, Pai, pacientando os nossos corações e favorecendo que as bênçãos derramadas fortifiquem nossa fé, nossa esperança, nos encha de saúde e alegria, e que os ensinos aqui trazidos clareiem os nossos pensamentos de tal forma, Pai, que vamos conseguir fazer escolhas mais felizes e mais conscientes para o nosso próprio caminhar. Jesus, o Mestre amado, estará sempre à nossa frente, o nosso modelo e guia, o nosso protetor da humanidade terrena, haverá de olhar por nós. Que a paz permaneça entre nós, hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, vamos agora direitinho aos boa noites que nós iniciamos. Cláudia, Regiane, Dilza, Terezinha, deixe-me ver, Rosângela, Célia, Vladimira, Ana Maria, Lena, Jane, Neuza, Regiane, Dolores, Malu, Tânia, Edith, Terezinha, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e que nós tenhamos a paz. Brígida, seja bem-vinda, seu Antônio também. E vamos lá, meus amigos, que nós não podemos perder esses momentos preciosos que tanto bem nos fazem. E assim nós estamos hoje refletindo sobre a lição de número 74 da obra Pão Nosso, que tem como título Más Palestras. Vamos entender como más palavras, maus diálogos, más conversas. Esse é o título. Já vejam bem que é algo que está lá há 2000 anos, que nós tivéssemos então atenção com isso. E esta fala que diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Um alerta precioso de Paulo aos coríntios, àqueles primeiros cristãos da cidade de Corinto que ficava na Grécia. Isso por volta de 55 a 56 depois de Cristo. E Paulo está em Éfeso quando ele tem notícias de que na igreja de Corinto, muitas dificuldades estavam acontecendo. Algo que não estava seguindo bem as coordenadas deixadas por Paulo em cima dos ensinamentos de Jesus. Por conta disso é que ele então escreve esta carta aos coríntios, aqueles primeiros cristãos de Corinto. Esta carta, ela é interessante porque ela é de aconselhamento, uma carta de alerta às pessoas devido a algumas dificuldades. Então nós vamos ver assim, a essência. Por exemplo, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, Paulo está falando dos dons espirituais. E aqui é um alerta para nós que falamos da mediunidade, que são os carismas, os dons espirituais. Paulo estava falando disso. Hoje chamamos mediunidade, em algumas tradições chamam carismas, em outras dons espirituais. Mas é tudo a mesma coisa. Então seria muito bom que os médiuns atuais, os médiuns espíritas atuais, pudessem se dedicar um pouquinho a ler esse capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porque ali ele traça
o trabalho mediúnico, a qualidade ou as especialidades mediúnicas que ele já observava e que ele chama de dons espirituais. Em algumas traduções nós vamos encontrar como carismas, mesma coisa. E no Espiritismo vamos encontrar como mediunidade. Tudo a mesma coisa. Paulo, no capítulo seguinte, que é o capítulo 13, ele fala da importância do amor verdadeiro. Do amor, aquele amor que nós estamos vendo na obra Nosso Lar, como amor alimento das almas. Aquela essência mais pura, aquele amor puro. Então ele está falando da importância deste amor na vida das criaturas. E se ele está falando a cristãos, é um alerta para os cristãos desenvolverem esse tipo de amor que é necessário ao mundo, às criaturas que estão no mundo. Então é uma carta de aconselhamento, porque a igreja estava enfrentando dissensões, o que não é novidade. Onde nós temos grupos de pessoas, onde nós temos congregações, nós temos assembleias, nós temos centros de religiosos, nós muitas vezes vamos ter dissensões. Vai haver conflito de entendimentos, de interesses, e isso vai causar ruptura de laços, as igrejas se partem, fundam-se outras, enfim, essa é a dinâmica do ser humano no conviver em grupo. Por conta disso, ele vai falar, porque a igreja, veja, ela era recém-nascida, estava começando a surgir e já havia divergência entre as pessoas, causando rachas, causando separações. E estava acontecendo ainda algo pior, que era a desordem dentro da igreja. Mas que tipo de desordem Paulo anota e chama atenção? A primeira desordem que ele tem dentro de uma congregação, de uma igreja, de uma assembleia, é a desunião das pessoas que estão ali. É o primeiro ponto para haver dissensão, separação, desentendimento, más palestras, más palavras. É o primeiro ponto. É a desunião entre aqueles que são da mesma igreja. Da mesma igreja. E isso é uma desordem, cria o caos dentro da igreja, a desunião das criaturas. O outro ponto de desordem que ele levanta nessa epístola é a questão de falsos ensinamentos. Aquilo que sempre ele bate a teclinha, as pessoas queriam enxertar nos ensinamentos de Jesus, na conduta que Paulo estava dando com base nos ensinamentos de Jesus, do Evangelho nascente. As pessoas querem colocar coisas que eram de outras tradições ou invencionices, criar moda, algo que não era, não pertencia àquele contexto. Então, falsos ensinamentos são passados dentro dos territórios que hoje nós chamamos territórios do sagrado das religiões. Por isso, é preciso ter cuidado, e Jesus já alertava, cuidado com os falsos profetas. Quem eram os profetas? Aqueles que estavam à frente passando ensinamentos. Então, no quesito religião, todos aqueles que representam aquela religião e que estão à frente, levando a palavra, é preciso a gente observar com muito cuidado a criatura, o seu discurso e perceber que nós podemos ter ali falsos ensinamentos que vão conduzir aquela comunidade a caminhos extremamente perigosos. Por conta de falsos ensinamentos, nós já tivemos no mundo acontecimentos como suicídio coletivo. Nós já tivemos. Suicídio coletivo por orientação de um pregador de uma igreja. Mais de 100 pessoas morreram. Então nós precisamos tomar muito cuidado até nesse discurso de criarmos animosidade a ponto desse radicalismo religioso, onde uma religião de tradição cristã está de frente, batendo de frente, brigando e partindo mesmo para destruições, mortes, bombas, etc., com outros da mesma tradição cristã. Mas podemos perceber
que, à frente de qualquer um desses movimentos, levando a turba que compõe aquele povo, à frente disso estão os falsos profetas. Aqueles que colocam no meio da palavra do Cristo ensinamentos que não são verdadeiros. E às vezes criam religiões, criam tradições religiosas, filosóficas religiosas, com base nessas suas loucuras, nesses seus pontos de vista que não tem nada a ver com a mensagem do Cristo. Usam o nome do Cristo em vão. Está lá nos mandamentos, não usar o nome de Deus em vão. Continuam usando o nome de Deus, o nome de Jesus e de tudo mais que puderem em vão. Mentira, enganação, desejo de manobrar pessoas, de ter domínio sobre pessoas, amedrontando pessoas, colocando pessoas contra pessoas dentro da mesma casa, muitas vezes familiares vivendo conflitos religiosos por conta de determinados pregadores que estão ali à frente, que em vez de apacentar o rebanho do Senhor, estão mais colocando essas ovelhas tresmalhadas por todo lugar para fazer a desordem. Então Paulo alertava também sobre isso. E um ponto mais complicado dentro da igreja que ele estava combatendo era a imoralidade, questão de relacionamentos sexuais com membros da igreja, etc, etc, como ainda hoje a gente vê muitas vezes surgirem coisas desse tipo. Já existia isso na igreja de Corinto. E Paulo alerta sobre a imoralidade que estavam então praticando. Então veja que é uma carta forte, porque no sentido de fazer as pessoas refletirem especialmente sobre esses dois pontos, dissensões e desordem, e que são separações e desordem, mas a causa da desordem, e ele coloca essas três causas: a desunião entre os irmãos de fé, os falsos ensinamentos trazidos para aquela assembleia e a imoralidade que estava sendo praticada como normal. Hoje nós chamaríamos até de normose, porque aceita-se e usa-se e de repente todo mundo encara como algo normal. Hoje é muito difícil para nós estabelecermos as condições normais na nossa vida, que é tão diversa nas atitudes. Mas não dá para, dentro da proposta do Cristo, fugirmos da sua moral. O Cristo trouxe a moral para o cristão. Então, aqueles que não quiserem se adequar a essa moral, deixem de ser cristãos. Vão seguir outros caminhos, vão fundar suas igrejas, mas não usem o nome de Jesus no ensinamento para acobertar atos ilícitos praticados. Imoralidades em todos os aspectos, né? Das falcatruas, dos roubos, do levar vantagem, tudo no comportamento da imoralidade humana. Acontecia isso em Corinto, e ele então chamava a atenção dos coríntios, das pessoas que viviam lá. Mas é uma carta também de muito chamamento para se desenvolver um comportamento diferente. Ele analisa friamente o que está acontecendo e em seguida ele começa a falar das razões pelas quais nós podemos confiar que a mensagem do Cristo era verdadeira e que aqueles que a estariam seguindo estão seguindo a verdade. E o que ele usa para falar sobre isso? O capítulo 15. O capítulo 15 fala da ressurreição dos mortos. E Paulo, porque havia muita divergência, muito questionamento, muitas dúvidas, então ele vai justificar a veracidade das coisas do Cristo através dessa ressurreição dos mortos. Vamos entender aqui como um ressurgir, não no mesmo corpo físico, porque o corpo físico morto deteriora, se acaba, mas o ressurgimento da criatura, o voltar a se comunicar essa criatura. Por isso, talvez, que no capítulo 12 ele falasse dos dons espirituais, para falar dessas possibilidades. Então, Paulo fala nesse capítulo 15 sobre a ressurreição dos mortos, dizendo assim:
Se não existisse a ressurreição, e ele usa mais dos cristãos, dizendo que porque havia uma ideia de ressurreição no judaísmo, nós já vimos isso, que no fundo era a mecânica da reencarnação, mas com o nome de ressurreição. Quando Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? É Jeremias, é um dos antigos profetas, é Elias, esse Elias já veio, vocês não conheceram, não o reconheceram. E ali a Bíblia dizia, ele falava de João Batista, endossando a fala de Jesus, de que João Batista e Elias eram o mesmo espírito em momentos diferentes da história do judaísmo, em vestes carnais diferentes. Então, ele traz isso, mostra isso. E se não existisse a ressurreição dos cristãos, porque havia para os judeus, mas havia uma pregação falsa de que os cristãos não passariam para o reino dos céus, não estariam nesse reino, não estariam em algum melhor lugar após a morte. Até hoje a gente ouve coisas desse tipo, como se alguns privilegiados tivessem a propriedade sobre o reino dos céus em algum ponto do espaço, onde outros que não são da mesma tradição não teriam acesso a essa propriedade, ficariam excluídos do reino dos céus. Há muito discurso assim hoje na face da terra, e isso estava acontecendo ali. Então, se não existisse a ressurreição dos cristãos, seria em vão tanto a fé quanto os trabalhos da pregação do evangelho. Para que é que nós estamos fazendo isso? Uma fé em Cristo, uma pregação dos seus ensinos, para não termos esse direito ao reino dos céus? Não valeria a pena. E ele vai falar então do que, e ele primeiro ele vai ensinar que ele estava entre muitos daqueles que presenciaram a ressurreição de Jesus após a morte na cruz do seu corpo físico. E ele vai lembrar que Jesus ressuscitado, então espírito materializado, se apresentou inicialmente aos seus 12 apóstolos. Primeiro foi a Maria de Magdala, depois lá no cenáculo junto dos 12, então ele se apresentou a eles, conviveu com eles, orientou-os, e isso é que compõe o livro Atos dos Apóstolos. É o começo do livro Atos dos Apóstolos na Bíblia, é a narrativa bíblica. E também houve um momento, nesse relato do capítulo 15, Paulo dizia, há um momento em que 500 pessoas viram Jesus, estiveram com ele. É um momento chamado como 500 da Galileia. Eles viram Jesus. Era uma massa de pessoas onde Jesus circulou no meio deles. Então Paulo, e por último ele dizia, eu, o último, né? O mais insignificante de todos, testemunhei isto, porque na estrada de Damasco, quando ele vai perseguir os cristãos, Jesus se materializa diante de Paulo. E ele pode então vê-lo, ouvi-lo. Então ele é testemunho dessa ressurreição da imortalidade da alma, da vida que continua e da possibilidade da comunicação. Então não adiantava pessoas dizerem, não, para o cristão não vai ser assim, não tem essa oportunidade, não. Não era assim, não. Muitos viram, muitos estiveram com ele, e eu particularmente testemunhei a sua vida, a sua realidade. E explica então, Paulo, nesse capítulo 15, que os corpos ressurretos variam em graus de glória, e que a vitória de Jesus Cristo sobre a sepultura remove o aguilhão da morte. É muito importante isso. São dois ensinos dentro desse mesmo capítulo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Quando ele diz, os corpos dos ressurretos, não dos, mas os corpos ressurretos, quer dizer, morreu o corpo físico, aquele espírito se manifesta num corpo de ressuscitação, num corpo de reaparecimento. Ressurgiu de novo num corpo
que o identificava, porque todos identificaram Jesus. Viram Jesus, falaram com Jesus e o corpo dele tinha sido sepultado. Já nem estava mais no sepulcro. Então nós vemos, e um corpo que fora muito ferido, e ele estava ali impecável, impecável. Ele diz a respeito de que os corpos ressurretos variam em graus de glória, variam na vibração e na densidade da materialização. Por isso, quando ele vê Jesus, ele vê uma luz tão intensa que o cega. Porque o corpo de Jesus ressuscitado, por ser um espírito de tão elevado grau, ele é energia pura. O brilho é intenso. Os corpos de criaturas que possam se manifestar, se materializando, aparecer a alguém, quanto mais próximo da materialidade terrena, mais denso será. Vamos ver assim, né? Como uma pessoa encarnada, como uma pessoa comum encarnada entre nós, se pudermos vê-los. Porque o corpo é vibracional e poderá vibrar numa intensidade maior de produção de luminescência ou não. Esse corpo que Paulo fala e que em algum outro momento ele se viu um homem, não sei se em corpo espiritual ou em corpo carnal, ele diferencia plenamente os dois, porque ele tinha visto Jesus em corpo espiritual e via os outros homens em corpo carnal. Então, quando Paulo fala isso, ele que viu um homem tão materializado, tão igual a todo mundo, que ele não soube identificar se era uma materialização de um desencarnado ou se era uma pessoa encarnada mesmo que estava ali. Isso acontece, vocês não pensem não, que acontece com a gente de montão. Que a gente cumprimenta, dá lugar em ônibus, faz umas estripulias desse tipo, porque não percebe muito, não identifica muito, né? Então acontece coisas assim. E Paulo, então, fala disso, que esses corpos, quer dizer, os nossos perispíritos, Kardec deu a denominação perispírito, que significa de periferia, em torno do espírito, é aquilo que reveste o espírito, aquilo que Paulo chama de corpo espiritual. Então ele diz que este corpo varia em graus de glória. Glória é a beleza da alma, a aproximação com Deus. Então, quanto mais elevada a criatura, este corpo espiritual será mais tênue, mais sutil e mais brilhante. Quanto menos, mais pesado, mais denso e mais opaco. Esta é a condição do nosso corpo espiritual, que não se separa, né? O que deixamos de vestir foi a carne densa, mas o corpo espiritual estará sempre nos acompanhando. E a vitória de Jesus Cristo, e isso é muito lindo quando ele diz, sobre a sepultura remove o aguilhão da morte, porque ele foi um vitorioso. Ele mostrou que a morte não acaba com ninguém, a vida continua. Aquela ideia de prisão no túmulo não é real. As pessoas se desprendem dessa condição quase que instantaneamente. Alguns nem se aproximam desse momento, já são conduzidos, já são levados, já seguem a vida. Essa foi quando Jesus demonstrou isso, porque chega lá, num domingo pela manhã, num sábado, né? Chega no sábado, depois domingo, e cadê Jesus? E ele se apresenta, ele venceu a morte. A morte não existe, ele colocou ali, a morte não existe. Então, uma vitória dele sobre a sepultura que remove o aguilhão da morte, porque a morte se nos apresenta sempre como aquela figura sombria que nos prende, que nos aprisiona, e que dali não temos saída. Jesus mostrou que não é verdadeiro. Então, a vitória de Jesus garantia e garante a todos nós cristãos
essa continuidade do existir e a razão pela qual a nossa fé e a nossa prática nos seus ensinamentos nos dará uma condição melhor pós-vida material. É este o valor. Há tanta coisa que o pessoal está falando aqui, eu não estou seguindo muito, gente, porque o assunto aqui nosso é um assunto bem importante. Depois eu respondo em particular para muitos. Desculpe, mas nós vamos seguindo aqui. O que nos interessa, então, posto isso sobre essa carta, vejam que é uma carta que merece que agora a gente corra lá na Bíblia, pegue a Bíblia, pegue a primeira carta de Paulo aos Coríntios e leia por inteiro, com muita atenção, porque o que nós falamos aqui está só dentro do capítulo 12, 13 e 15. No capítulo 14 também vamos encontrar sobre mediunidade, sobre os dons. Ele está falando do movimento na igreja. E nesse capítulo 15, onde ele está tratando dessa ressurreição dos mortos, da confiança que temos que ter, porque Jesus deu testemunho das suas palavras. Ele testemunhou o que ele disse. Há muitos morados na casa do meu pai. Eu me vou, mandarei um outro que virá consolar. Ele falou isso. Eu pedirei ao pai, eu vou e pedirei. Ele está falando que a vida dele vai continuar. O tempo inteiro ele está dizendo isso, que a vida dele iria continuar após aqueles momentos da crucificação. Então ele testemunhou. Por conta disso, e para sanar esse mal-estar na igreja de que cristãos não teriam direito à ressurreição, como se isso fosse algo exclusivo de uma religião. Não é. A ressurreição, continuidade da vida, se nós pudéssemos chamar de fenômeno biológico. É um fenômeno, uma mecânica da vida natural. É um fato natural. Gostem ou não, queiram ou não, todos passaremos pela mesma experiência. E estamos passando já de longas ocasiões. Só não nos lembramos. Mas estamos vivenciando esse processo há muito tempo para a nossa própria evolução, remissão dos nossos enganos, ajuste das nossas dívidas, aprendizado. É para isso. E estamos continuando. Então, neste capítulo 15, versículo 33, é que Emmanuel separou para a reflexão desta página com o título Más Palavras. E o versículo em questão, que é o 33, diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Por quê? Eles estavam ali colocando bons costumes para aquelas pessoas. Vamos lembrar que Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, lembram-se? Eu vou só conectar um fiozinho aqui para que nós não tenhamos surpresas desagradáveis. Um minutinho, gente. Pronto. Então, Paulo, ele é chamado os apóstolos dos gentios. Quem eram os gentios? Os não-judeus. Era o povo diferente. E Paulo, então, é este que vai orientar. E por conta disso, imagine, eles já traziam outras formações, outras condutas, outros costumes. Pela mensagem de Jesus e os ensinos de Jesus que Paulo estava passando a eles, estavam formando novos costumes, novo jeito de olhar a vida. Vamos lembrar ali, olha, briga, dissensão, desordem, desunião, falso ensinamento, imoralidade. Ele estava alertando para tudo isso, para que as pessoas desenvolvessem outras condições e outras virtudes. E aí ele diz, olha, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Se nós estamos desenvolvendo costumes saudáveis, bons, íntegros, éticos, sim, a duras penas, porque implica mudança e desejo de fazer diferente, não é fácil nos libertarmos de alguns costumes anteriores, é uma luta, mas se dermos ouvido a más palavras, a más palestras, a más informações, nós
podemos fraquejar e escorregar de novo. Ou vamos corromper esses bons costumes colocando no meio dele aquelas pitadelas do indevido, dando um aval que não é verdadeiro. Nós vemos na política falar de jabuti, coisas embutidas em determinados processos que são levados ali para o Senado, para a Câmara dos Deputados, onde eles vão aprovar uma lei e, se não prestarem muita atenção, no meio disso vem algo que não tem nada a ver com aquela lei e que, quando eles assinam, sem prestar atenção, estão endossando aquela sujeira de mau caratismo que colocaram naquele meio. É isso que Paulo está dizendo. Que se não tivermos atenção, vão colocando essas coisas no meio dos ensinos de Jesus. Nós vamos assinando, dando aval como verdadeiras e vamos então corrompendo os nossos bons costumes íntegros e puros que estávamos seguindo por algo que não é saudável, não é bom e que vai nos tornar a passar pelas mesmas dificuldades anteriores. Então, este era o alerta. E Emmanuel vem fazendo as suas considerações sobre a conversação menos digna. Porque tem conversa que, pelo amor de Deus, tem palavras que não deveriam jamais ser pronunciadas, coisas que não deveriam mesmo estar na pauta, e a gente vê no Face pessoas colocando coisas terríveis para as outras, induzindo a pensamento, más palavras, palavrões, palavras chulas. Nós temos a conversação, e o outro engrossa, né, o cordão, vai colocando mais. E essa é uma conversação menos digna. Não é uma coisa digna fazer isso. E ele diz, a conversação menos digna deixa sempre um traço de inferioridade por onde passou. Vamos lembrar de ontem, quando falávamos dos animais e falamos do ser humano, que o seu cordão fluídico é um traço de luz no universo. E nós lembramos do gato, que ele deixa um traço luminoso por onde segue, por isso ele consegue voltar à casa em que ele habitava, mesmo que ele seja levado para muito longe, ele consegue voltar. Porque ele vai seguir o rastro de luz. Então vejam, se um animal consegue deixar de si mesmo um rastro luminoso, pelo qual ele consegue fazer o seu trajeto, porque nós, numa conversação indigna, que primeiro foi fermentada e fomentada em nossa mente, e a mente, o pensamento é uma expressão da energia, que é uma materialização dessa energia. Se nós estamos nesta conversação, nós estamos criando este campo energético, esses rastros de luz horrorosa, mas que nos identificam. É por isso que os espíritos inferiores nos acham, é por isso que os obsessores, aqueles que vêm fazer as cobranças do passado, nos encontram. Eles encontram a nossa trilha, porque nós deixamos essa trilha. Nós deixamos. Lembram-se de um poema, Pegadas na Areia, quando diz que uma pessoa caminhava pela praia e que Jesus caminhava ao seu lado e que, de repente, ela olha e só vê 2 pegadas em lugar de 4, que seria dela e de Jesus, e ela pergunta a Jesus, por que razão o Senhor me abandonou nos momentos mais difíceis? E Jesus disse, não, eu não te abandonei. Nesses momentos eu te carreguei no colo. Como a vibração de Jesus é maior, aquele ser humano desapareceu. Porque naquele momento, Jesus o elevou e saiu do nível material em que ele estava. Então a pegada não ficou registrada. Houve um trilho que foi apagado, porque aquela criatura subiu. Subiu pela graça de Jesus. Então, nós estamos usando essas coisas para que possamos entender o que é que uma conversação menos digna vai fazer conosco. Vai fazer com que a gente produza traços luminosos em tonalidades 1000, que vão identificar exatamente o mundo em que estamos vivenciando pelas vibrações, o traço da inferioridade por onde passou aquela conversação vai deixando o traço.
ela vai levando aquela energia ruim para outros e outros. Cada um que puxar um pouquinho da fala vai ganhar de presente um pouco dessa energia ruim. E Emmanuel, então, começa a nos dizer, para que a gente entenda o efeito disso, a atmosfera de desconfiança. Quando alguém levanta uma desconfiança sobre alguém, cria sobre esta criatura, essa imagem, uma atmosfera de desconfiança em todos aqueles que estão ali. E quantos mergulharem naquele discurso que mostra essa desconfiança, vão estar dentro dessa atmosfera. E essa atmosfera de desconfiança passa a substituir o clima de serenidade que existia naquele lugar. Bastou alguém jogar uma coisinha e os outros alimentarem, acabou a serenidade, acabou a confiança. Todo mundo vai olhar de forma estranha, todo mundo vai olhar enviesado, já ninguém mais acredita em ninguém. É desta forma a atmosfera de desconfiança. Nós estamos vendo na nossa época agora uma desconfiança enorme com questões da vacina, do Covid, e de quem é melhor, quem não é melhor, e as mil informações que nos chegam. Muitas delas, conversações menos dignas, porque não são verdadeiras, são complicadas, colocadas por mentes que têm outros objetivos. Só que qual é o resultado? A calma e a serenidade que as pessoas tinham para aguardar alguma coisa melhor gerou um estado de desconfiança tal que ninguém sabe mais nem o que fazer da vida. Está aí um exemplo atual do que é uma má conversação, do que é uma má palavra, daquilo que é trazido até nós e que a gente abraça como verdadeiro. Nos tira de um clima de harmonia, de serenidade, de equilíbrio, de iluminação e nos faz mergulhar nessa atmosfera de desconfiança de tudo e de todos, onde é muito difícil viver. Um segundo ponto levantado por Emmanuel sobre esta questão: o veneno de investigações doentias. Tem gente que não se contenta em conhecer o outro, em estar com o outro, em participar de alguma coisa, pelo que ela está conhecendo. Ela quer Sherlock Holmes, fuxicar a vida do outro inteirinha, para saber todos os podres de uma vida, especialmente, e trazer para todo mundo. Então, esse veneno de investigações doentias, porque isso é doença, que se houvesse uma razão para isto, tudo bem, mas não há a razão. Isso é uma doença, a pessoa desenvolve essa conduta e torna-se um ato repetitivo para ela. Então, esse veneno de investigações doentias espalha-se com muita rapidez, porque ela vai dizer para alguém: poxa, eu descobri isso assim, assim, de fulano. Aí o outro assim: nossa, é verdade? Vou ver se eu descubro mais alguma coisa. E vai contagiando, e vai contagiando. E de repente, está uma confusão enorme feita, porque foram lá, né, procurar sem motivo, sem razão muitas vezes. Quando a razão é outra história. Mas, e quando é doentio, vai fazer isso com todo mundo. Quando existe menos sinceridade e menos expressão de força fraterna. Então, a conversação menos digna nos leva a menos sinceridade. É falso, é fake news, é invenção, é historinha, é piada, é brincadeira. Às vezes as pessoas falam coisas e dizem: eu estava brincando. Não estava. Porque se falou é porque pensou. Pode até dar o tom de chacota, brincadeira, mas não é brincadeira, é sério. E mexeu com o outro. Uma brincadeira de muito mau gosto. Então não tem essa, eu estava brincando. Com que intenção eu fui brincar? Que liberdade eu tenho com aquela pessoa para tal situação? Então está aqui, quando ocorre uma má conversação, uma conversação menos digna, surge então menor sinceridade entre as pessoas. Menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Porque está demonstrado ali que não existe a fraternidade.
Porque quem assim procede não é fraterno com o outro. Quem assim age não tem fraternidade. Então, é uma menor expressão de força fraterna. E o cristão é chamado à fraternidade. É chamado. Num quarto item, ele diz, nascem os fantasmas das calúnias. Quantas calúnias? Quantas mentiras? Quantas invencionices? Se nós observarmos um pouquinho essa nossa mídia atual, né, nós vemos que as pessoas hoje fizeram uma faculdade para estar naquela profissão, aprender ao diálogo, a conversação, a comunicação, elas nem sempre se dedicam a transmitir uma notícia da forma que a notícia está acontecendo. Ela coloca muitas vezes de si mesma aquilo que nós poderíamos chamar de palpite azedo e estraga toda a história porque distorce. Coloca suposições pessoais, ela não é capaz de dar uma notícia impessoal. Ela vai colocar modos de pensar, pontos de vista seus, que podem ser caluniosos contra essa ou aquela pessoa, inverdades, levantar calúnias sobre o outro. E publica. Põe lá. Daqui a pouco tem uma confusão enorme por conta disso. Adianta ir lá e se retratar? Me desculpe, eu me enganei, não era o que eu pretendia. Não adianta. Já foi. A lama já foi atirada, já sujou o outro. E nós vemos isso, até entre profissionais de comunicação, da nossa comunicação atual. Falta de ética, falta de conduta moral. Nós vemos muito disso. Então, nascem assim os fantasmas, pelas conversas menos dignas, os fantasmas das calúnias, que escorregam entre criaturas, porque aquele fantasma, a calúnia vai caminhando, vai levando. Nós vamos lembrar uma historinha que está no livro Jesus no Lar, do Espírito Ney Lúcio, onde ele conta de uma mulher que adorava fazer fofoca, inventar alguma coisa de alguém, caluniava pessoas, aquela coisa bem maldosa. E ela então fez uma fala indevida a respeito de uma vizinha. E isso fez com que a vizinha fosse a julgamento. Era uma coisa séria, que ela acusou a vizinha, e a vizinha acabou indo a julgamento para ter que provar que ela não tinha cometido aquele ato. Quando o juiz percebeu que a maldade era desta que propagou uma história inverídica, e ela ali insistia em pedir perdão para a outra, pedir desculpas, que não tinha sido a intenção, que era só uma bobagem que ela falou naquele momento, e o juiz disse para ela assim, então escreva neste papel a palavra perdão. E ela escreveu. Aí o juiz pegou o papel, picou em muitos pedacinhos. Abriu a janela, estava no segundo andar de um fórum, e jogou os papeizinhos pela janela, que o vento estava forte naquela tarde, e levou os papeizinhos. E aí, a mulher, porque ele disse a ela, escreva a palavra perdão, porque senão você vai ser condenada, e me entregue, porque senão você vai ser condenada a 3 anos de reclusão. E ela então fez isso, mas ele picou. E disse para ela assim, agora você vai lá fora e vai juntar todos esses papeizinhos que provam a sua inocência, a sua boa vontade para com a vizinha. E ela olhou pela janela e disse, mas como, senhor juiz? Todos os papéis se esparramaram, o vento levou, não vou conseguir encontrar todos os pedacinhos para juntar e trazer para o senhor. Ele disse, pois é isso que a calúnia faz. Você caluniou uma pessoa e as palavras são como esses papeizinhos ao vento. Foram levadas para todos os lugares. E ela ficou muito mal com isso. E condenou mesmo a mulher pelo ato indigno a uma pena menor, claro, mas até porque havia a sinceridade dela naquilo que falou. Mas é uma historinha, mas que mostra isso, né? Que mostra essa realidade.
Então diz Emmanuel, nasce os fantasmas das calúnias, através das más conversações, que escorregam entre as criaturas, bem intencionadas. Tem criaturas bem intencionadas que aquela calúnia vai e suja, e esbarra, e dificulta, tentando a destruição de lares honestos, levantam calúnias, porque se tem uma coisa que incomoda muito as pessoas, é ver um lar honesto, uma família unida, um casal que está bem. Nossa, aquele que não está bem, que não tem a família unida, que não tem um lar que preze, se ele não encontrar nada, ele é capaz de levantar, se for uma mente doentia, é capaz de levantar calúnia contra aquela pessoa. E essa calúnia poderá, sim, estragar aquela vida em família, a vida daquelas criaturas. Por isso, o cuidado que devemos ter. E continua Emmanuel, então, dizendo, surgem, por conta dessas conversas ruins, preocupações inferiores, enegrecendo atitudes respeitáveis. De repente, nós estamos nos ocupando de coisas inferiores e deixando as atitudes respeitáveis na sombra, de lado, porque nos envolvemos por outros caminhos. Tudo por conta das más conversas, daquilo que ouvimos e daquilo que damos atenção. Então, diante de tudo, de todas essas coisas que a gente vê muitas vezes aí nas nossas páginas de redes sociais, não curta, não concorde, delete. Não é bom para você, não faça cordão nessa história, não engrosse o caldo. Deixa de lado, porque vai perturbar a sua vida, vai perturbar o seu psiquismo, vai perturbar o equilíbrio do seu lar. Para quê? Dê atenção àquilo que verdadeiramente interessa, faz bem, eleva, ajuda. Nós damos muito valor ao que não presta, ao que é ruim. E por conta disso, estão adoecendo. Adoecendo psicologicamente, fisicamente. O mundo está adoecendo. As pessoas estão adoecendo com muita facilidade diante dessas dificuldades todas. As mentes estão ficando transtornadas. Bom, eu não disse boa noite para um punhado de gente, Edna, Sebastiana, Cida, Geraldo, Sandra, Flávia, Divone, Mara, são os amigos que estão conosco aqui e que nós estamos deixando meio de lado. Eliana, nós deixamos aqui um pouquinho de lado para termos essas reflexões. Há um sexto item que Emmanuel levanta sobre o peso, né, das más conversações. Diz que delas emerge a curiosidade criminosa. Quando essa má palavra surge, e ele usa esta expressão, onde não é chamada, e meteu o bico no meio com uma pontinha de qualquer coisa, surge a curiosidade criminosa. Veja, ele mesmo usa a expressão, né? Onde não é chamada. E de repente vai perturbar a vida das pessoas, emitindo opiniões desabridas, porque muita gente fala de coisa que nem sabe, nem nunca viu, não tem conhecimento, não tem condição, opinião absurda, mas falam, então vão emitindo essas opiniões desabridas, induzindo a mentira e a demência, aquilo que nós acabamos de dizer das perturbações mentais que nós estamos vivenciando. Por conta destas coisas indevidas que vão invadindo o nosso espaço, e se nós dermos muita atenção, se nós alimentarmos isso, podemos acabar nesse quadro de criaturas mentirosas ou fazedoras de fake news na nossa modernidade, e a demência, saímos do prumo. A mente, às vezes as pessoas veem alguns atos complicados daqueles que estão perturbados mentalmente por esta ou aquela razão, num determinado momento da vida, e diz, poxa, mas essa pessoa tem tudo, por que ela procede assim? Porque a mente era fraquinha, e ela de repente não soube lidar
com aquilo que chegou até ela e mergulhou naquele psiquismo doentio e adoeceu mentalmente. E aí ela parte. Vejam, é uma curiosidade criminosa que vai fazer com que leve o outro à mentira e à demência. Então, cuidado, gente. Percebam que a página de hoje, e é tudo da carta de Paulo, é para um alerta a todos nós. A má conversação, continua Emmanuel, corrompe os pensamentos mais dignos. A pessoa está com bons pensamentos, boas intenções, e de repente o outro começa a distorcer, ela corta aquele fluxo em que ela estava levando aquele pensamento, um pensamento mais sério. Mas nós temos que lembrar que somos criaturas de muitas vivências, trazendo uma bagagem de muitos comprometimentos, e às vezes estas falas mexem com o nosso baú, com a sujeira do fundo do copo. E aí nós mergulhamos nesse psiquismo. Então corrompe muitas vezes o pensamento mais digno de esforço que aquela criatura estava fazendo. Lembre-se que Jesus foi tentado nos seus pensamentos mais dignos. E ele teve que lutar contra isso para que seu pensamento estivesse vigente e vigilante em tudo. Se Jesus passou por essa tentativa de assédio mental para pensamentos menos dignos, que dirá, coitadinhos de nós? Querendo aí andar na linha, é muito mais fácil descarrilhar com algum convite indevido, alguma fala indevida, alguma projeção indevida, algum filme indevido, algum livro indevido. Tudo, gente, tudo nos arrasta. Nas nossas fraquezas, evidentemente. Aquele que não as tem, que já superou, não será tocado. A má conversação, então, ela corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem perseguição implacável, porque como é impressionante. Você está, às vezes, numa conversa boa, numa leitura boa, e de repente vem alguém, mete o bedelho na história com algo que não tem nada a ver. Às vezes uma graça tão sem graça que não dá para a pessoa rir, só que ela cortou aquele fluxo, aquela linha de pensamento, aquela intenção, a conversa que estava boa, perdeu o rumo, perdeu o sentido, porque ela está ali fazendo esse mau papel. É uma perseguição implacável até dos desencarnados, atiçando encarnados para complicar. Porque não há que ter o desejo de que as pessoas mantenham pensamentos saudáveis e bons, porque isso irá alimentar atitudes saudáveis e boas. E aqueles que estão maus e que são maus querem fazer a maldade para com as outras criaturas. Imprescindível manter-se o homem em guarda. Olha, orar e vigiai. E não é para orar e vigiar a vida alheia, é para orar por si mesmo e vigiar a própria vida. Então, manter-se em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Porque é insistente, é como propaganda. Toda hora, a mesma coisa. Cansa, mas é vencer pela insistência. Então, temos que manter cuidado com esse assédio, estar em guarda, em atitude vigilante contra esse assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Se a pessoa, o coração entregue a Jesus, é aquela criatura que está adesa à proposta de vida que Jesus trouxe, aqueles ensinos, a moralidade. Então, quando ela está neste trabalho, quando ela intensifica isso diariamente no seu existir, ela tem mais fácil controle sobre esses assuntos que lhe chegam. Aquilo que eu disse, deleta, não responde, exclui. Nós temos esse poder, basta usar. Se não nos agrada, por que manter? Se não nos faz bem, por que ler? Se já de cara nos desagrada, põe fora logo. É lixo. É lixo emocional do outro que eu estou trazendo para dentro de mim? Não vale a pena. Então,
Precisamos é que é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Aquelas palavras indevidas, indecorosas, maldosas, nós podemos eliminar. Numa fala, nós não precisamos repetir isso. Olha, porque o fulano falou isso. Não. Fulano falou algumas coisas indevidas, uma fala infeliz sobre a pessoa. Pronto, eu não preciso repetir. Para que eu vou repetir? Que sentido tem isso na minha vida? Ficar repetindo. Mas isso é quando nós estamos dispostos mesmo a fazer diferente. Então diz ele, examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Examina o que te chega, sugestões verbais, escritas ou orais. Aquilo que está em diálogo consigo. Então, examina isso. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Vejam o que Emmanuel está dizendo. Aquilo que nós estamos cansados de ver. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia, é da vida do outro. Tem alguma razão para isso estar ali? Tem algum fundamento? Há alguma situação? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem lá no final do capítulo 20 uma questão assim, quando é que eu devo desvendar o mal de outrem? Falar alguma coisa? Quando isso servir de lição para muitos. Então, se não vai se prestar para ajudar ninguém, corta. Ele trouxeram isso para você, para a gente saber em que ponto nós estamos, como isso está agindo sobre nós. Aqui é uma técnica, vamos dizer, para a gente descobrir como é que nós estamos diante de tudo isso que nos chega. Se trouxeram isso, eles observa como ages. Deleta, exclui, não dá atenção, não passa adiante, ótimo. De repente, engrossa o mimimi, prejudicado vai ser você. Prejudicado vai ser você. Em todas as ocasiões, diz ele, há recurso para retificares amorosamente. Quer dizer, nós podemos deixar de falar, deixar de fazer, deixar de escrever, nós podemos. Em toda ocasião nós temos recurso. É a água da paz que Chico falou, coloca a água na boca, não engole, até passar a vontade de responder para o outro. É a água da paz. Para que a gente se controle. Então, todas as ocasiões há recursos para retificar amorosamente, para a gente voltar ao ponto de equilíbrio, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Põe a palavra boa, põe a mensagem boa, porque é disto que todos estão, então, necessitados. E, meus amigos, estamos no último minuto de hoje. Amanhã, se Deus quiser, às 20 horas, Deus assim o permitindo, estaremos aqui com as palavras de Jesus na obra Boa Nova. Mas hoje, nós gostaríamos mesmo de ver dentro dessa primeira epístola aos Coríntios, o seu capítulo 13, aquele poema maravilhoso, que está ali no início, nós falamos, que ele fala do amor, esse amor sublime, que nós ainda não conhecemos, raros na terra conhecem. E esta fala de Paulo, que está na Epístola aos Coríntios, diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, ainda que tivesse toda a fé, toda de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Não se porta com indecência, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se irrita, não suspeita mal, não se porta com indecência, não trata com leviandade, não se ensoberbece.
Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, mas o maior deles é o amor. Que Deus abençoe, que Jesus nos ilumine, que as palavras de Paulo sirvam para nos alimentar a alma e nos ajudar a escolher, então, esta condição, né, de vida melhor, de vida melhor. Nós precisamos disso e é para isso que as epístolas estão aí, cartas de aconselhamento. Então, muita paz, que Deus abençoe, ilumine o lar de cada um, fortaleça as nossas mentes, as mentes dos nossos dirigentes do mundo, para que a vida se torne um pouco mais leve às criaturas. Muita paz, amigos, e até amanhã.